Bom, pessoal, nessa aula a gente vai estar falando da parte sul do Orógeno Brasília, da província Tocantins, né? Que é um sistema de NAPS que está ali cavalgando a porção sul-sudoeste do Crato São Francisco. O que vocês estão vendo aí no fundo, essa imagem é da Cachoeira Cascadanta, na Serra da Canastra, uma cachoeira muito bonita aí em Minas Gerais, né? Que está próximo ali das nascentes do Rio São Francisco, bem? Eu sou o professor Fabrício Cachita, essa é uma aula do curso de Geologia e Recursos Minerais do Brasil, do nono período do curso de Geologia da UFMG. Bom, tá aí o mapinha do Orógeno Brasília, né? E aqui a gente vai destacar, na última aula a gente falou do Orógeno Brasília Norte e Central. E nessa aula de agora a gente vai falar do sistema de NAPs cavalgantes, que começa aqui da NAP de Araxá e vai até lá embaixo, né? Tá nessa região aqui, que eu estou destacando no mapa de Valeriano e companhia na Revista Brasileira de Geociências. Então, de norte para sul, a gente tem a NAP de Araxá, a NAP de Passos, a NAP de Guaxupé e de Socorro, né? Em geral, o grau metamórfico fica maior para sul, né? Vai ficando cada vez grau mais alto. E na frente da NAP de Guaxupé, a gente tem uma série de NAPs aqui que vão cavalgar por cima do Crato, que representam em grande parte a margem passiva neoproterozoica do Crato, né, que é o sistema de NAPs de Andrelândia, Carrancas, Luminárias, e tem outros nomes locais aí que a gente vai destacar depois. Andando mais para sul-sudeste, a gente sai no Orógeno Ribeira, né, já é um domínio de um outro orógeno brasiliano, que a história dele já é um pouco diferente da história do Orógeno Brasília, já é colisão de outras coisas, então a gente vai falar disso mais para frente. Aqui está em rosinha aí o embasamento do Crato São Francisco, então vocês veem que o embasamento entra aqui para dentro desse sistema de NAPs, né? Ele é todo retrabalhado aqui nessa região. E o que está em azulzinho são as coberturas cratônicas do grupo Bambuí, que também estão deformadas por esses trusts aí e NAPs frontais da faixa Brasília. Mas o que é uma NAP, né? Lembrando lá das aulas de Geologia Estrutural, isso aí são figuras que eu tirei de livro de Geologia Geral, né? Se não me engano é o Understanding the Earth, esse aí, para entender a Terra, tem que lembrar bem. Mas quando você tem uma falha inversa, né? Cujo plano de falha mergulha menos de 45 graus, normalmente ele vai mergulhar uns 30 graus em relação à superfície, por causa dos mecanismos de resolução das tensões, né? Os pares cisânantes vão formar cerca de 60 graus entre si aí, com sigma 1, que está na horizontal. E com isso você vai ter um cavalgamento, que é o plano de falha inversa com menos de 45 graus. Tá? E aí você pode acontecer de se conformar numa estrutura do tipo rampa e patamar. Você tem um grande soerguimento aqui na zona de falha, né? Mas uma vez que essa sequência de rochas que está sendo comprimida aqui, ela sobe por cima dela mesma, né? Ela vai perfazer um caminho quase horizontal. Então é um sistema de rampa e patamar. E vai jogar a unidade mais velha, né, a unidade B, por cima da mais nova, unidade D. Depois você pode erodir isso, né, e com isso você vai ter essa direção da foto aí está mostrando, né, zonas de falha quase horizontais, e jogando uma coisa em cima da outra. E normalmente então você tem deslocamento por grandes distâncias, que vão colocar fatias alóctones de rochas que vieram de longe sobre as porções autóctones ou parautóctones. Vocês vão ver esses termos por aí que estão na posição original, né. Então, ao contrário lá, por exemplo, da faixa Araçuaí, né, que a gente viu que as zonas de falha são de alto ângulo. Tem umas que chegam a 45, quase 60 graus. E normalmente elas não se formam assim na natureza por causa desse ângulo com sigma 1. Né? O sigma 1 esperava-se que ele fizesse ângulos mais baixos com as falhas normais, as falhas de cavalgamento aí, né? O que acontece é que às vezes você pode ter, né, ou o reaproveitamento de falhas normais que vieram antes, né? Que o sigma 1 estaria na vertical antes. E elas vão ser reativadas durante a compressão, ou você pode ter rotação das falhas, né? Tem outros mecanismos aí para fazer zonas de falha de ângulo não tão alto. Tá? NAP é uma palavra que em francês quer dizer lençol. Então, NAP de chevauchement é lençol de cavalgamento, né? Isso porque nessas regiões, esse nome que foi dado lá nas regiões alpinas e tal, né? Você tem grandes lençóis de rocha, né, que esses alóctones eles podem andar por grandes distâncias, aí, até uns 150 km ou mais. Né? E por isso isso é chamado de lençol de rocha, né, NAP de chevauchement. E às vezes se você erode o alóctone que está por cima, você pode ter uma janela que vai te permitir ver o que está no autóctone embaixo. Né? Isso quando você erode dentro do lençol, aqui dentro da NAP.
Mas se você erode o bico da nappe, que é o que normalmente acontece, né? E por isso que a gente tem os traços das nappes muito curvilíneos, né? Da zona de sola da nappe aqui, porque o ângulo é quase horizontal, pode ser ali uns 20 graus, 15 graus, até 30, né? E com isso você vai ter, quando olhar em foto aérea, né? Você vai ter esses relevos muito caprichosos, assim, porque ele está seguindo um plano de falha que não controla tanto o relevo como fosse um plano de falha vertical transcorrente, por exemplo, né? Mas aí pode acontecer de sobrar lá na frente pedacinhos do alóctone, por cima de coisas autóctones. Isso aí a gente dá esses nomes alemães aí de Klippe e Fenster, né? Janela, e a Klippe é o penhasco que sobra, o penhasquinho que está lá na frente. O plural disso aí é Klippen, tá bom? Então são nomenclaturas aí que eu estou passando novamente, né? Pra gente lembrar como é que se fala na região de Nápoles. Eu acho que essa figura é do livro do Davis, se não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, né? Que isso aí também é do livro do Davis e companhia, né? Esse já é o terceiro, coloquei aqui a figurinha do livro, já é a terceira edição. Primeiro começou só com esse geólogo aqui, vendo na primeira edição, vendo o afloramento lá ao fundo, depois apareceu o estudante atrás dele com a panchetinha na segunda edição, e na terceira edição aparece um cara pendurado aqui medindo também o acamamento. Mas esse experimento é muito legal, na figura 608 dele aí, ó, que representa o experimento dos caras, que qual que é o problema, né? Se olhar uma nappe, né, uma coisa que, um pacote rochoso que anda por centenas de quilômetros aí, isso deveria ser, teoricamente, muito difícil de você manter a coesão interna, né, desse lençol de rochas. Ela deveria se deformar completamente, se colapsar, destruir, né? Mas o que acontece? Os caras fizeram esse experimentozinho que o Davis está mostrando aí, ó. Os cientistas vão lá e botam uma latinha de cerveja no espelho, né? E quando ele vai inclinando o espelho, a latinha de cerveja desce. Só que ele tem que inclinar lá bastante, né, para a latinha de cerveja ganhar do atrito e descer. Então o que eles fazem, né? Eles começam a botar as latinhas no congelador, ó lá. Bebe a latinha, bota no congelador. Bota no congelador, bebe a latinha. E aí quando eles tiram a latinha congelada de lá de dentro e colocam no espelho, o ângulo que ele precisa levantar é muito pequeno lá, né? Aí, com 1 grau, 2, a latinha já vai longe já. Por que isso, né? Quando ele botou no congelador e botou de volta, ele gerou uma zona ali embaixo da latinha, que é uma zona que tem água muito fria, congelada, né? E quando você coloca ela no espelho, pela pressão ela derrete e vai criar uma zona de fluido ali. O que isso está demonstrando, né? Se você tiver uma zona basal lubrificada, né? Seja por passagem de fluido, seja por alguma rocha de competência menor que está ali, né? Ou sal, por exemplo, sal é muito bom para fazer isso, ou pelito, alguma forma de rocha menos competente, ela vai servir como lubrificante. E aí o difícil não é você começar o movimento na nappe, o difícil é você parar, ela vai embora, né? Isso que eles estão mostrando aqui no final, que eles já beberam tanta latinha para fazer o experimento, né? Eu acho que não precisava confirmar o experimento tanto mais, mas eles foram confirmando em noite adentro. A lua até surgiu já, mas eles continuam jogando latinha aqui para fora do espelho. Isso aí são algumas figuras aí de cursos lá dos Alpes, né? Isso é muito interessante, mostrando que as nappes elas podem formar de duas formas aqui, né? Numa situação mais dúctil, aí você tem coisas que começam como dobras, mas que aí na hora que ela está recumbente, ela vai romper o flanco curto, o flanco invertido, e com isso você vai ter um cavalgamento do tipo napfold aqui. Mas pode ter também umas coisas mais rúpteis, assim, né? Onde você vai ter as falhas com rampa e patamar e duplex se formando, né? Você pode ter outra cavalgamento aqui jogando outra lasca aqui em cima, e aí você vai formar duplexes, etc. Quem tiver interesse, vamos fazer um cursinho de geologia estrutural depois aí, dependendo de como é que vai andar as coisas, né? Isso aqui é um perfil famosíssimo lá nos Alpes, né? Esse é perfil que tem sísmica para poder embasar, né? Mostrando as nappes aí lá dos Alpes franceses, suíços e tal, né? Aqui em Gandine Line, na Suíça. Você vê que elas são, as coisas que estão na placa inferior, que elas são cuspidas para cima, né? Cuspidas para cima da zona cratônica lá do norte da Europa. A mesma coisa se tivesse aqui Craton de São Francisco e aqui o Craton Paranapanema, que está com uma placa superior. E com isso você cospe as coisas lá para cima. E uma coisa muito interessante que a gente vai ver, né? Essas nappes aqui do meio, ó lá, elas vão pegar coisas cada vez mais profundas e vão cuspir para cima das coisas que são de imagem passiva. Então isso é uma coisa típica de metamorfismo de nappe. Você tem uma inversão metamórfica. Você sai de coisas que podem estar anquimetamórficas, como é o bambuí, por exemplo, né? Você pega aqui faces xisto verde, faces anfibolito, e você pode pegar face granulito, melt, né?
coisa eclogítica no meio, então as naps realmente te ajudam a cuspir essas coisas para fora aí, né? Isso aqui é outra coisa famosíssima, né? Essa região aí da Glarus Double Flood. Por muito tempo isso foi muito difícil de explicar, quando se acreditava, como é na letra A aí, né, que você tinha basicamente tectônica vertical, né? Não existia ainda tectônica de placa para explicar as coisas. Então na hora que se fazia esses perfis nos Alpes, era muito difícil explicar esse tipo de coisa aqui, que os caras só veem o que está na superfície, né? Apesar de que lá eles têm o gelo para limpar para eles, então é meio covardia com a gente. E aí esse tipo de coisa, ó, uma unidade vem horizontal de um lado e aparece horizontal do outro, é interpretado aqui, por exemplo, como uma double fold, né? Uma dobra para um lado e uma dobra para o outro. É complicadíssima, estrutural, mas está aí, é uma explicação que poderia usar. E depois que foi descoberto os grandes movimentos horizontais, né? Cavalgamento, etc., aí a interpretação fica bem mais simples. Ó. Se você vem aqui para baixo, agora você tem grandes unidades que estão cavalgando por cima uma da outra, e dependendo da erosão, você está vendo, né, um pedaço dela aqui e outro pedaço dela aqui. Ela simplesmente está sendo cuspida lá para o outro lado, né? E não tipo double fold assim. Então isso aqui é um afloramento clássico, e tem artigos só com história da interpretação disso aí, e os contribuições aí da geologia suíça, né, dos geólogos suíços, desses Zeus e os outros geólogos que trabalharam aí nos Alpes para entendimento da tectônica horizontal, né? Olha esse aí bonitinho também, né? Isso é um outro exemplo clássico de cavalgamento lá na Escócia. Né? Eles podem colocar unidades mais antigas sobre mais novas. No Moin Trust aí, ó, você tem os xistos, que são proterozoicos aqui, né? Neoproterozoicos, em cima do Durnes Limestone, que é já fanerozoico. Então jogando coisas mais antigas sobre coisas mais novas, onde está o cachorrinho aqui. Voltando lá para nossa história do Crato São Francisco, agora vocês já sabem por que a gente vê esses formatos, né? Porque as zonas de falha são de baixo ângulo, então a erosão te dá essas formas muito bonitas. Aí você pode ter também rampas laterais, rampas frontais, oblíquas, que te dão esse desenho, né? Então a gente tem, né, as unidades metasedimentares de margem passiva, os grupos Canastra e Anderlândia, e as bacias hidrogênicas do tipo Ibiá e Araxá, principalmente margem passiva, mas hoje está tendo muito trabalho de proveniências, de condetrístico nessas coisas. Quase todas essas unidades, parece que elas começam, inclusive o Araxá, tá? Começa como margem passiva na base e no topo vai virando margem ativa, assim, hidrogênica, vai vindo, à medida que o arco de Goiás vai se aproximando, vai tendo proveniência do arco. Cavalgamento das unidades é de oeste para leste, na superfície de descolamento de baixo ângulo, que mergulham para oeste e noroeste. Tem a inversão metamórfica clássica, as unidades mais altas estão colocadas sobre unidades de metamorfismo mais baixo. O Bambuí aqui ele é anquimetamórfico, né? Isso vai passando para Canastra, Paranoá, Araxá, onde você já tem xisto com granada, etc. As napas de Araxá e Passos, você tem metamorfismo anfibolite sobre metamorfismo xisto verde, sobre metamorfismo incipiente, que é o grupo Bambuí. Então, exatamente aí o metamorfismo ficando mais alto à medida que você sobe na pilha de napas, está vindo coisas mais profundas sendo cuspidas, né? Napa Guaxupé Socorro faz granulito com fusão parcial muito espalhada aí, né? Granitogênese, muito importante, pré-sim e pós-colisional. Tem coisa de arco, tem coisa sim colisional e tem coisa pós, que corta tudo aí depois. Vamos começar falando pela napa de Araxá, sem forma de Araxá. Esse é um mapa que está no mestrado do meu aluno André Falso, fez mestrado nessa região, e está também na folha que a gente mapeou, né? Esse mapa da Sinforma da napa de Araxá, ele é uma junção aqui de 4 folhas, tá? Uma folha aqui, que é a folha Araxá, já tinha sido mapeada pelo Ildor Ciro e companhia. A outra folha que está aqui no Nordeste foi pelo Paulo Henrique Amorim Dias, companhia, folha Ibiá, se não me engano. A gente mapeou essa folha aqui de cima, que eu esqueci o nome agora, mas conseguimos definir, por exemplo, essa janela onde aflora o Ibiá, que está por baixo do Araxá, né? O Ibiá é face xisto verde, o Araxá já é faces beirando anfibolito, e ele está cavalgado por cima, a janelinha, igual a gente viu lá no desenho, né? A Fenster. E aqui a folha aqui de baixo foi Carlos Humberto e companhia, acho que é a folha Sacramento, se não me engano, essa folha, né? Então, todos esses lugares têm essas intrusões alcalinas aí que vêm depois de tudo, tá? Essas intrusões já tem a ver com tectônica cretácea e tal, extensional, com fraturas profundas aí, não tem a ver com a nossa história aqui não. Então a napa de Araxá ele tem essa formato de língua aí, que a gente conseguiu definir com as 4 folhas agora, né? Repleta aqui de xistos com granada, aluminosos, que são essas coisas que estão em cinza, mas tem muito anfibolito também, essas coisas em verde aí são intrusões, agora estão também metamorfizados e cavalgados junto com os xistos. E o que está em vermelho são granitos, tá bom?
Então tudo isso foi cuspido junto lá de baixo e cavalgado aqui para cima do Crato São Francisco. Trabalho aí de Eudor Ciri e companhia, fez o doutorado nessa NAP, né? E o Eudor é professor lá do Cefet de Araxá, né? Então ele detalhou isso aí, fez o doutorado lá orientado pelo professor Fouque, né? Do grupo Araxá na sua área tipo, e interpreta como fragmento de crosta oceânica, porque você tem esses anfibolitos aí que tem assinatura do tipo Morb, etc, né? E o interessante da NAP de Araxá, como ela aparece aqui, ela é uma espécie de colher, né? Ela tem esse dobramento assim, e você tem duas rampas laterais, e aqui no meio o grupo Araxá vem sendo cuspido aqui, como se fosse um melzinho na colher, né? Igual eu já falei antes lá, daquele outro jeito. Grupo IBA, face xisto verde, são metaritmitos. Grupo Araxá, xistos com granada grossa. Vocês vão ver isso pra frente aqui. Isso já é do mestrado do Fausto, e a gente fez um mapeamento pegando as lineações e as foliações à medida que você vai andando de um lado para o outro naquela linguinha da NAP, né? E é muito interessante, as lineações aqui no meio da NAP, elas estão bem down deep, à medida que você vai andando para cá, né? Você vai pegando, elas estão sempre indicando para a mesma posição, lá, né? Como se fosse um fluxo assim, que vai subindo as paredes, subindo de um lado, subindo para o outro. Você vê isso muito bem na guirlanda que as lineações fazem, ó, né? E aqui é a foliação está sempre mergulhando lá para norte, tem um polozinho dela ali representativo, né? Então, realmente uma estrutura muito interessante. Geologia estrutural nessas regiões aí é fantástica, né? À medida que você vai descendo nessas naps. E você vê isso muito bem também, tanto em imagem de terreno quanto aérea, né? Então, olha aí, na folha Araxá, você vê muito bem onde que começa a NAP Araxá, né? Para marcação aí do modelo de terreno. Imagem de alcova, de satélite. Vocês podem entrar no Google Earth lá, se deliciar com essas estruturas. São estruturas lindas aí, né? As intrusões alcalinas também deixam estruturas lindas no terreno. E por geofísica e mapa magnetométrico você vê perfeitamente as intrusões alcalinas, né, e a marcação das naps também aí, ó. Novamente, né, agora são canais ternários aí, potássio, tório, urânio. Isso tudo tá na folha Araxá de Eudor Ciri e companhia. E tá ele aí, ó. Então a gente foi lá fazer campo na região, o Eudor foi co-orientador, né. Esse aqui é o Fausto, aqui tá o Denis e aqui o Tomás Guru, que ajudou a gente lá a mapear essa folha que a gente pegou para mapear, né? Só que aí o Eudor é um geólogo muito experiente, muito bom, né? A gente foi fazer campo com ele, encontramos eles lá na casa deles de Araxá, um sítiozinho muito bacana, onde plantamos morangos e tudo mais lá, né? E a primeira coisa que ele fez foi botar um monte de enxada no porta-mala do carro. E rapidinho a gente entendeu por quê, né? Esses afloramentos aí que a gente... Esses barrancos aí de estrada que a gente achava que só era barranco, né? O Eudor mandava os meninos cavar lá e rapidinho aparecia anfibolita, aparecia tudo que você imaginava. Até a intrusão kimberlística a gente achava cavando aí com a experiência do Eudor e com as enxadas na mão dos meninos aí, né? Olha aí, anfibolito, achamos cavando essas coisas aí. A gente acha esses anfibolitos do grupo Araxá, provável crosta oceânica neoproterozoica, que está publicado lá na Brazilian Journal of Geology pelo Eudor e companhia. Eudor e Lúcia também, né, são marido e mulher, os dois dão aula lá no Cefet de Araxá, fizeram uma classificação desses granitos que estão aí na NAP de Araxá, né, e encontraram granitos pré-colisionais do tipo intraplaque, do tipo arco, né, e granitos do tipo colisionais, sincolisionais. Então você tem esse granito chamado de granito Quebranzol, o rio Quebranzol passa aí. Meu amigo Paulo Henrique, junto com o Fox, mapearam aí nesse rio de caiaque, mas eu acho que eles foram corajosos aí de mapear um rio chamado Quebranzol de caiaque, né? Mas foi datado esse granito de 833 milhões de anos, com uma assinatura um pouco crustal, fraquinha aí, então eles interpretam como um granito que marca um rift, né? Extensão intraplaca. Esse aí são os típicos granitos sincolisionais da faixa Brasília. Isso aí é foto que eu tirei no nosso mapeamento também, né? Esse granito galerinha tem cerca de 630 milhões de anos. São leucogranitos, às vezes com granada, né? Típicos peraluminosos de sincolisional, fusão daquelas xistos, etc, né? E bordejando os xistos do Araxá, né? A gente tem os quartzitos do grupo Canastra. Na folha Araxá tá aí, lindo a serrinha aqui de Canastra, né? Sempre demarcando os quartzitos, são mais altos, então aquela borda que a gente vê da NAP são marcados por esses quartzitos. Dá para você ver os lineamentos em terreno, né, que correspondem às foliações que estão nesses quartzitos da NAP aqui, né? E aí tem umas regiões maravilhosas, né, que é a Serra da Canastra, e isso aqui é Delfinópolis, onde teve um Enegel aí que o pessoal de Minas Gerais organizou
há um tempo atrás, o Energial de Delphi-Lost, né? O eterno Energial, um Energial que não acaba nunca. Também Canastro, que tem de interessante, né? Ganhou aí esse selo de indicação de procedência, o queijo Canastro. Vem ganhando aí diversas concursos aí ao redor do mundo, né? Tem que fazer uma propagandinha aqui, até porque eu participei de trabalhos que usam isótopos aí de carbono, oxigênio, estrôncio, para poder demarcar indicação de proveniência geográfica, tá? Vocês podem procurar na Geonomos lá, o Cachito e Silva, o Almir, ele é da Sociedade Brasileira de Zootecnia. A gente participou de um trabalho juntos tentando definir indicação de origem geográfica para queijo e leite do Marajó. E há pouquíssimo tempo agora eu participei da banca da Giovana Gardini Linhares, que está aplicando essas técnicas para queijos Minas artesanais, a Serra da Canastra e do Cerro. Lá no CDTN, aqui dentro, do lado do UFMG, mas é dentro na verdade, né? E qual que é a racionale aqui, né, o pensamento? Você tem regiões montanhosas mais altas, né? A assinatura isotópica da água vai ser completamente diferente de regiões baixas, pantanosas, né? Porque disso aqui depende de concentração isotópica, depende de taxa de evaporação, proximidade com o oceano, várias coisas. E também o que o bicho come, né? Dependendo se ele come gramíneas, se ele come milho, ele vai ter uma assinatura de carbono diferente. E dependendo da assinatura de estrôncio, por exemplo, neodímio do solo, essa assinatura passa também para a grama, que passa para o boizinho que come, tem um pouquinho de fracionamento, mas não muda muito, e depois vai passar para o queijo e para o leite. Então a ideia é que os produtos alimentícios eles podem ser demarcados por fingerprints isotópicos, né? Então você usa vários sistemas lá e dá valores bem diferentes, e aí você pode fazer modelos de caixa aí para ver de onde que isso vem proveniente. Na Argentina fazem para bife de boi, né? Na Europa fazem para champanhe, fazem para queijo, fazem para vinho. No Brasil estamos começando a fazer aí também. Então foi só uma divagação aqui, mas que é muito interessante que eles estão fazendo lá para o Canastra, né? E lá a Giovana analisou amostras de solo, amostras do embasamento, né? Porque a ideia é que a assinatura desses quartzitos, dos carbonatos do bambuí, é muito diferente a assinatura isotópica de um pasto que cresce sobre o carbonato de um pasto que cresce sobre o quartzito, o filito. Então, para a gente conhecer e pensar mais aí sobre essas isoscapes, né? Chama isso de isoscape, a paisagem isotópica do local, que é a geologia transferindo suas características aí para o solo, que transfere para os alimentos, para os animais e vai transferir para os produtos finais aí que a gente pode usar como proteção contra fraude, como indicação de origem geográfica. E aí os metaritmites IBA da formação Rio Verde, tá? Que está por baixo, né? O Araxá está cavalgado por cima disso. Bom, tem trabalhos aí sobre o IBA, que o primeiro, o que está embaixo veio o primeiro, né, da José Neuza Rodrigues, foi o doutorado dela, já falei dele um pouco, e de cima meu amigo também, Paulo Henrique Amorim, aí, com seu orientador nosso e companhia, né, estudaram mais ou menos as mesmas rochas. E a José Neuza mostra, né, que, por exemplo, a gente tem ali o grupo Canastra, que a gente viu que é a margem passiva, né, do Crato São Francisco, os zircões mais novos são em torno de 1,1 bilhões de anos ali, né, que é a mesma coisa que a formação Cubatão, que é a base do IBA. O zircão mais novo do Cubatão, 930 por aí. Mas quando você vai para a formação Rio Verde, que são aqueles ritmitos que estão no topo do IBA que eu mostrei, ó, eles mostram uma mudança de proveniência muito, muito importante, cheio de zircão de 650, 660. Quer dizer, você tem uma mudança aí, né? Na base você tem erosão do crato e em cima, no topo do IBA, você tem a mudança de proveniência para a erosão do orógeno. E aí a mesma coisa que o Paulo Henrique fez, mas ele pendurou numa coluninha legal aqui, ó. Então, conglomerado Cubatão que está na base, que é essa lentezinha aqui, né? Aqui embaixo é o grupo Canastra. Ele é a mesma proveniência do Canastra, quer dizer, erosão do crato. Quando você passa para o xisto Rio Verde, lá que estamos usando o mesmo eixo X aqui, né? Olha como é que muda, né? Aqui era dominado por 2.0, aqui você tem alguma coisa chegando perto que está cuspindo um monte de zircão de 650 por aí no IBA. O trabalho do Falsi, ele mostrou, né, o único trabalho que tinha falando de zircões etrísticos do Araxá era aquele da Piusana, mas que era lá no norte da faixa Brasília. A gente nem sabe se esse Araxá aqui é o mesmo de lá, né? Chamar de Araxá coisas que estão 1000 km de distância tá um pouco complicado. Mas nesse trabalho demonstrou também, ó, que à medida que você vai subindo na NAP,
as unidades de base da NAP Araxá, elas têm zircão mais novo em 960, 800. As unidades de topo, lá, elas vão passando a aparecer os zircões de 650, até essa última amostra aqui que a gente interpretou, ele está dentro da janelinha, bem no contato da janelinha, pode ser uma amostra do IBA, né? Que aí vai ter zircão de até 580 milhões de anos. Paulo Henrique também achou zircão desse aí mais novo ainda. Quer dizer que essa deformação final aqui tem que ser mais nova que isso, né? Isso também é importante. Vocês estão vendo o perfilzinho aqui mostrando a janelinha, né? E a NAP do Araxá por cima. Então é uma mudança de proveniência, né? Aqui tem várias amostras mostrando que você parte de unidades do grupo canastra aqui que representam proveniência do Crato São Francisco. Olha como é que não tem zircão aqui relacionado à faixa Brasília, que são esses picos cinzas, né? À medida que você vai subindo o grupo Araxá, as unidades da faixa Brasília vão ficando cada vez mais importantes, né? Até você chegar aqui no grupo IBA, que praticamente a erosão é toda do Orógeno Brasília. Então você inverteu completamente a proveniência, né, que vinha do Crato, não está vindo agora dos arcos aí do Orógeno Brasília, que estão chegando perto. Então tem o desenho aqui do artigo que a gente publicou mostrando isso. Ó, arco magmático de Goiás, que a gente falou na outra aula, né, 900, 800 milhões de anos, nós estamos no estágio de margem passiva. Então a gente tem uma borda do Crato São Francisco onde está sendo depositado canastra e parte do Araxá, né? Isso é muito interessante, que muita gente que mapeava nessa região tinha dificuldade de separar o Araxá do canastra e às vezes chamava isso de Araxastra. Pra você ver que são problemas antigos aí. O oceano aí, Goiás, Forusiano ou Brasilides, né? Um momento esse oceano se fecha. Primeiro a gente tem a colisão do Paranapanema com o arco de Goiás e a subducção vai inverter, né? E aí a gente vai formar um arco continental, que esse arco continental vai vir da fusão tanto da borda do Paranapanema quanto do arco de Goiás. Isso aí às vezes é chamado de arco Guaxupé, né? Ou arco, bom, tem vários nomes aí pra gente discutir. São os granitos de arco de 650, 670 por aí. E isso vai ser cavalgado para cima do Crato São Francisco, que é a placa inferior, né? E essa placa inferior vai receber sedimentos aí que são o Araxá do tipo sim orogênico, né? Araxá de topo. E aí você vai ter a deposição do IBA também vindo ao mesmo tempo que você está cavalgando para cima do Crato. Se lembrem que aqui na frente, né, você não tem só embasamento cratônico, você tem o bambuí sendo depositado e deformado também, certo? Bom, descendo mais um pouquinho agora, a gente tem aqui a NAP de Passos, tá? Foi a área de doutorado do professor Valeriano, lá da UERJ. Aqui a figurinha dele, do artigo de 2004, né? Valeriano et al. E aí ele faz o empilhamento da NAP com a sua Soil Thrust, que seria a falha de descolamento basal, aquela falha que seria onde a cerveja, a latinha de cerveja dos caras encontra com o espelhinho, né? Quer dizer, onde a gente tem a lubrificação para ir embora a NAP, né? E à medida que você vai subindo na NAP, olha como é que você sai da zona da biotita, entra na zona da granada, estaurolita, cianita, aqui já está fusão incipiente, ó. E no topo eles colocam até faces granulito. Então você sai da face xisto verde, anfibolito, vai até granulito. É a inversão metamórfica clássica aí, né? Aí tá a tentativa aqui do Valeriano de desdobrar isso, né, e mostrar como é que foi a colocação dessa NAP aí fora de sequência. Um artigo mais novo aí, tá? Esse artigo é de 2020, se eu não me engano. Alex Chopina Silva, Luiz Sérgio Simões, o Soneca, né? E companhia aí, trabalhando nessa porção aqui, chama anticlinal do estreito da NAP de Passos, como eles estão mostrando aqui, né? Fizeram um zircão detrítico dessa região, e o interessante é que acharam fragmentos do bambuí em cima dessa NAP aí. Então você sai de uma sequência aqui que ele tem as sequências basais, basicamente zircão paleoproterozoico. À medida que você vai subindo na NAP, os zircões vão ficando mais novos, até ter uma amostrinha do bambuí. E os zircões mais novos dessa amostra do bambuí, elas têm 540, 520 é um pelitozinho, né? 560 até 520 milhões de anos aí, mostrando que realmente essa deformação, se isso está deformado dentro do anticlinal, né, tem que ser mais nova do que isso. A deformação final das NAPs, ela é bem mais nova do que a colisão marcada por aqueles granitos de 630 lá do Hildor e companhia. Quer dizer, a gente tem alguma forma de deformação final, de cuspida dessas NAPs, que elas já vieram com aqueles granitos sim colisionais dentro, né? Então essa cuspida final, ela não é o pico de metamorfismo, não. Outro trabalho dessa mesma turma aí, né, agora fazendo comparação geral, até o trabalho do Fausto tá aqui no meio nessa comparação, né,
e no final Araxá da Piusana lá. Então mostrando como é que essas coisas mudam. Podem ir atrás aí. A partir de agora eu vou mostrar um bocado de trabalho novo, esse é de 2020 aí também. Vocês veem como é que a geologia do Brasil ela anda rápido, ela desenvolve rápido, principalmente nos últimos anos que a gente teve aí, né, pipocando laboratório de geocronologia para todo lado do Brasil, de geologia isotópica, e tudo isso está sendo utilizado, né? O Brasil está na vanguarda aí, e a cada dia que passa vai aparecer coisa mais nova. Então toda vez que vocês forem assistir uma aula de geologia do Brasil, pode ter certeza que tem que atualizar, tá? E tem região que é ultramente estudada, assim, mais que as outras. Essa aqui é uma delas, né? Você vai entrando aqui na ANAP de Andrelândia e todo mundo estuda. Então tem que ficar ligado quem tá nessas áreas aí. Desenho do Cláudio aí. Esses slides eu peguei do Congresso Brasileiro de Geologia em Aracaju, 2006, né? Onde ele mostra o desenvolvimento da ANAP de Passos por cima do grupo Bambuí do embasamento cratônico. O que é interessante é que entre o Bambuí, que é a cobertura do crato, e a ANAP de Passos, né, que a gente viu que a maior parte dela é margem passiva, se prendeu um pedaço aí de embasamento cratônico, que inclusive tem greenstone, tem um monte de coisa aí no meio, tá? Isso aí é o greenstone de Pinhuí. Ele está preso aí na ANAP entre o Bambuí e as sequências de margem passiva. E tem coisa arqueana aí no meio, né? 3,1 bilhões de anos, olha lá. Metabasaltos amorfadados com matiitos aí, com soleiros de microgabro, tá? Lá no Ribeirão Araras. Então, praticamente o que a gente tem lá no bloco de Goiás, né? Tá aparecendo aqui também. Esses greenstones presos aí no meio da ANAP. Tem esses TTGs também, né? Tem a mesma coisa, TTG greenstone, datado lá 2,9. Bom, algumas informações sobre o processo colisional, né? Datação desse granito Serra Velha, isso é na ANAP de Araxá, mas está no trabalho do Valeriano, então pus aqui também, 637 milhões de anos. Esses leucossomas aí, ó, né? SIM-D2, que é a fase principal aqui de exumação da ANAP, de colocação. De exumação não, né? A fase principal da foliação, ele é SIM-foliação. Foliação principal. Esses leucossomas enfiados nela deram também 630 lá, né? Muito mais velho do que aquele 520, 540 do Bambuí que está aqui, ó. Quer dizer, esse pico de formação aqui do leucossoma, isso aconteceu em outro local, lá no meio do orógeno, sei lá. E depois a ANAP foi cuspida aí para cima, né? Isso aí precisa ser estudado, ainda não é bem conhecida essa diferença de idades aí não. Coisa interessante que o Valeriano fez aqui, ó, é colocar uma espécie de mapa metamórfico, né? Essa linha azul clara é onde começa a face anfibolito, e a linha azul escura onde está o granulito. É só um pedacinho da ANAP de Passos aqui em cima. Então a gente tem a face xisto verde embaixo, né? Faces anfibolito, linguinha cuspida, e a face granulito sobrou ali como se fosse uma clipezinha. Mais idades aí de monazite, 620 e 604. Depois a gente for andando mais para sul, a gente vai ter isso mais bem detalhado. Bom, agora o sistema de NAP Socorro Guaxupé. Além da figura do Cláudio, eu coloquei uma figura também de Mário Campos Neto, companhia. Também é de 2006, de Aracaju, tá? A NAP Socorro Guaxupé, ela representa unidades aí de alto grau metamórfico, granulito e migmatito. Ortognáceos, ortogranolitos, migmatitos e granitos são mais de 50% dessa área dela aí. E ela representa a evolução entre margem convergente, o cinturão colisional e depois pós-orogênico, tá? Tem até 15 km de espessura de unidades alóctones, são cuspidas para cima do crato. Existe uma crosta granulítica basal, uma unidade diatexítica, e entra essa nomenclatura de migmatitos, né? Porque você já passou da temperatura de fusão aqui, o granulito já é uma espécie de restito da fusão, né? E mais para sul você tem a unidade metatexítica, superior aí, com a temperatura de quebra da muscovita. Muito representante de magmatismo plutônico de arco e de acarano, são essas coisas vermelhinhas que vocês estão vendo aí, tá? E esses buracos aqui que a gente está vendo, por exemplo, aqui é a intrusão de Poços de Caldas, né? Intrusão alcalina que vai comer a ANAP aí, isso bem lá para frente no Cretáceo. Falando da ANAP Socorro Guaxupé, esse mapão aí agora está mostrando um panorama mais geral, né? Passando do orógeno Brasília aqui para baixo, porque agora nós já estamos indo para a zona de interferência, né, entre orógeno Brasília e orógeno Ribeira, que é esse orógeno de direção nordeste-sudoeste aqui, que vai causar uma série de interferências aí metamórficas, deformacionais nessa unidade. Tá bom? Então, essa ANAP Socorro Guaxupé, ela representa a colisão entre o sul-sudoeste da placa São Franciscana, que é a margem passiva, tá pro lado de cá, né? São essas coisas aqui. Esse embasamento é representado por essa cor de burro que fugiu aí, meio rosinha, e as coberturas aqui do Bambuí.
E o nordeste da placa Paranapanema. A placa Paranapanema, esse formato de osso fêmur aqui, ó, ela é indicada pela geofísica por baixo da bacia do Paraná, tá bom? E vocês podem procurar o trabalho de Brito Neves e Mantovani em 2004 para entender como é que isso aí é interpretado. A gente tem nele granitóides calcio-alcalinos de arco magmático continental, que aqui na NAP Socorro Guaxupé eles têm em torno de 670 a 620 milhões de anos. Isso indica a subducção da litosfera São Franciscana por baixo da litosfera Paranapanema, tá? Paranapanema é a placa superior e tá cuspindo essas coisas aqui para cima cuspiu nessas coisas para cima da placa inferior, como a gente viu lá para os Alpes, né? Mas se você vai andando mais para o lado da faixa ribeira, você começa a ter granitos mais novos de arco, 630 e 610, porque aqui já é outra coisa, seria a subducção dessa microplaca, dessa unidade Curitiba, aqui por baixo do Paranapanema. Já não é Cráton São Francisco, tá? Aí vem Curitiba, que vai ter o Cráton do Kalahari aqui para baixo, aí já vai ser outra história de colisão com essa borda do Paranapanema aqui. Quis colocar isso aqui para a gente entender essa relação espacial, né? Como o Mário Campos Neto chama de migração de aurógenos aqui, né? Sai da Brasília, Ribeira, depois Araçuaí, entrando pro lado de cá, que vai ser quando a gente falar de província Mantiqueira depois. Você vê que a gente está numa zona bem de transição entre as coisas aqui, né? A gente vê as coisas em modo mais amplo. Bom, tem vários trabalhos sobre os arcos magmáticos, as rochas de arco magmático. Eu destaquei apenas um aqui, que é esse aqui do Rodrigo Vinagre e companhia, onde interpretam essas rochas aí do batólito água limpa, né? Essa coisa que está em roxo aqui, ó, como rochas de arco. Aí lá tem toda a química, tem datações, né? 630, 50, 70, se não me engano. Vocês podem procurar lá e ir atrás para entender por que essas rochas são interpretadas de arco, tá bom? Além disso, a gente tem os granitóides sincolisionais. E uma coisa interessante, ó, se a gente vem aqui do lado da faixa Brasília para cá, né? A mesma coisa, a gente tem granitos sincolisionais mais velhos do lado de cá. Você viu que na Anaxá chegou a 630, né? O galerinho. 610, medida que você vai andando para sul, 590, você já vai entrando na faixa ribeira, as coisas ficam mais novas. Então realmente a coisa migra para sul aí, né? Bom, mapinha da Campos Neto e companhia. E aqui eu coloquei um perfil para a gente ver que a zona de sutura Paranapanema São Francisco, ela passa na base da NAP Socorro Guaxupé, né? Então a NAP Socorro Guaxupé está aqui em tons roxos, né? E ela é lançada nessas coisas em tons amarelados, tons beges, marrons, que são unidades que representam a margem passiva do cráton, tá? Então a zona de sutura, ela passaria na base dessas coisas roxas aqui, ó, né? Da NAP Socorro Guaxupé, tá jogada em cima da NAP Três Pontas Varginhas, Carmo da Cachoeira e Carrancos, tudo em cima do cráton São Francisco. Então aqui, ó, essas coisas roxas representam a margem ativa Paranapanema da placa superior, que foi cuspida para lá, e aqui representa a margem passiva do cráton São Francisco, né? A sutura passaria bem nessa base aqui, né? Que representa os diatexitos, metatexitos, granulitos aí da NAP Socorro Guaxupé. Falar um pouquinho de cada uma dessas unidades aí. Então aqui o grupo Carrancas, ele está no sistema de napas frontais da margem passiva da placa São Franciscana. Vendo o mapa dessa região aqui, você vê que aí vai começar a ter umas zonas de interferência de dobras muito bacanas, né? Que você tem as napas da faixa Brasília, que elas depois sofrem um empurrão aqui de sudeste para noroeste da faixa ribeira, né? E com isso você vai ter uns padrões de redobramento lindos aí em cogumelo, né? Então essas coisas, além de ter essa estrutura de NAP, você tem ainda o redobramento. Aí a gente, turma de geologia estrutural da UFMG, de vez em quando vai aqui para Lavras, Carrancas, São Tomé da Letras, né? A gente fica procurando lá o cogumelo no meio do passo. Fica igual o Mario Brothers lá, de macacãozinho, procurando o cogumelo junto com Rosier e companhia lá, né? Até achar aquelas dobras em forma de cogumelo. E na frente aqui do Carrancas a gente tem o sistema de NAPs Andrelândia, né, que vai embora até quase lá no Espírito Santo. Esse slide aí eu peguei também do Congresso Brasileiro de Geologia 2006, Mário Campos Neto e companhia, né, seção lá de faixas proterozoicas. Então tá aqui um detalhamento regional aqui da sistema de NAPs Andrelândia, né, imagem do Mário Campos Neto. Só para vocês verem aqui a complicação, né? Muito complicada essa região estruturalmente, em termos de metamorfismo, né? Você tem aqui a NAP Andrelândia, metamorfismo de alta pressão, baixo, né? Por baixo, quer dizer, desculpa. A NAP Liberdade tem metamorfismo de alta pressão e eclogitos, tá? Ultra alta pressão. Tem guinais paleoproterozoicos na base da NAP. NAP Liberdade migmatitos aqui embaixo. NAP Pouso Alto, granadas cianitos ou granulitos de alta pressão. Aí você tem uma série de clipes, ó,
Klippen, né? Vocês lembram lá essas coisas que sobraram aqui em cima das unidades que estão por baixo, menos alóctones que elas, vamos dizer, né? São cuspidas por cima. Então você tem a Clipe Carvalhos, Clipe Ajuruoca e a Clipe Serra da Natureza. Isso tudo aqui está na região sul de Minas, né? Tem várias folhas aí que foram mapeadas pela turma do Fundão, lá do Rio de Janeiro, né? O FRJ, Troll e companhia. Vocês podem procurar as folhas lá. E no livro do Paschier e Troll, né? O Microtectonics, tem uma série de figuras lá, né? De lâminas delgadas, etc., que são aí do sul de Minas, né? Estruturas muito bonitas lá que ele coloca no livro Microtectonics. Vocês podem procurar lá para ver. Então a ANAP Andrelândia, regionalmente, ela tem um empilamento de estratigráfico que permite aí interpretar o grupo Andrelândia, que já foi lá em Bitpoca, em Minas Gerais, e pode ter um festival de blues muito legal, né? Que eu acho fantástico, que você chega lá, parece que você está olhando uma coisa fanerozoica, assim, uma bacia sedimentar, tipo bacia do Paraná, né? Mas quando você olha de perto, eu tô aqui escalando, fazendo graça aqui nessas caverninhas de Bitpoca, né? Quando você olha de perto, isso aqui tá repleto de dobras intrafoliais, apertadíssimas, dobras recumbentes, e não é só numa direção, na outra direção também. Quer dizer que o negócio está completamente metamorfizado, deformado para todo lado. Ele está tão transposto e tão horizontal o sistema de cavalgamento, né, que você parece que ele é uma rocha sedimentar horizontalizada, mas não é porque a foliação, o acamamento estão completamente transpostos, já tudo para a mesma direção, naquele alto grau de deformação que você leva tudo para a mesma direção. Serra do Cantagalo, a gente leva os alunos lá, e aqui atrás, eu tô aqui com a cara de triste, coitado, cansado do campo, né? E aqui atrás tem um sistema de dobras, né, que está relacionado a essas napes aí na frente de Carrancas. Olha aí, você vai lá para dentro das rochas, você vê essas dobras aí recumbentes, isoclinais, muito apertadas, né? Completamente transpostas. Se você não vê a charneira, você acha que está tudo horizontal ainda, né? Mas você não vê que tem uma inversão estratigráfica importantíssima aqui, né? Topo base, base topo. Então é muito difícil fazer estratigrafia de sequências, o pessoal tenta, né? Estratigrafia, litoestratigrafia mesmo, né? Saber o que é base, o que é topo, porque o negócio está altamente deformado. Essa dobra é famosíssima, né? Alguns chamam de dobra do Ernesto, o nome de batismo aí, que do pessoal que quando estava mapeando lá, passou por cima aí, se eu não me engano, nessa parte aqui de cima. E também chamar de dobra do Ringaí, né? Vocês estão vendo aqui longe aqui, a dobra recumbente. Se você olhar pro lado de cá, que é um dos flancos, né? Um dos flancos normais, esse tem um flanco inverso aqui, você nem vê que o negócio está dobrado. Olha lá, mais de perto, para vocês verem a dobra do Ernesto aí, ou do Ringaí. Tudo cheio dessas dobrinhas isoclinais aí para todo lado. Bom, trabalhos mais recentes aí nas NAPs externas aí da faixa Brasília, na NAP de Carrancas, Serra de Carrancas aqui, né? Alice West e Mário Campos Neto fizeram zircão detrítico, proveniência, química também, né? E mostram aí que o grupo Carrancas aqui é basicamente erosão do Crato São Francisco, mas no topo, como a gente vai ver para a maioria das unidades aí, você tem unidades de WOC, grau vaca, né? Vaca é um sedimento muito sujo, ao contrário dos quartzitos plataformais que são mais limpos um pouco, quer dizer, mais puros mineralogicamente. Os VACs costumam conter muito feldspato, muita, às vezes, mica detrítica, né? Se der para reconhecer, agora não vai dar porque está metamorfizado, mas são sedimentos muito mais impuros, porque eles vêm da erosão de cadeias de montanhas, coisas que estão se desenvolvendo mais com relevo mais alto. Então é aquela mesma história lá do Araxá, né? Uma inversão de proveniência aí. E ela colocou esse desenho aí, muito bom, né? Esse é outro trabalho, Alice West em companhia aí, né? Na base do Carrancas você tem basicamente a erosão do crato, e à medida que você vai andando pro topo, você vai increasing lá, aumentando mesoproterozoico e sateriano, e até coisas neoproterozoicas aí. Outro trabalho, pessoal da UFRJ, mesma coisa, aqui são os zircões lá do Carrancas, né? Interpretações parecidas. Estou colocando aqui para vocês verem a quantidade de trabalhos que apareceram aí nos últimos anos. Tá? Esse também é a mesma coisa, né? Lá nos Carrancas também. E interpretações semelhantes. Você começa na base com unidades de imagem passiva e para o topo vai ficando imagem ativa. Olha aí, aqui com desenho para acompanhar agora, né? Começa com a imagem passiva. À medida que o arco lá do bloco Paranapanema vai se aproximando, né? Você vai ter sedimentos vindo do arco cuspindo. Então você começa com sedimentos muito retrabalhados aqui, né? Que são da plataforma do Crato São Francisco.
À medida que o arco vai chegando, ele vai jogar sedimentos novos, muito pouco retrabalhados, cheio de feldspato, cheio de mica, né? Esses aqui não, eles já tem mais tempo para limpar, né? Na zona de costa você fica batendo onda e maré para lá e para cá, você limpa, fica quartzito, o quartzo fica... E os pelitos vão lá pro fundo, né, do oceano, e o feldspato vai sofrer quebra química e ir embora. Mas se tiver uma bacia que a área fonte está relativamente perto, você pode preservar ainda feldspato detrítico, mica detrítica, etc. E tem também trabalhos com modelamento metamórfico aí na lápide luminares, por exemplo, mostrando que a unidade basal ela chegou até a faces eclogito, até chegando a eclogito aqui em cima. Datação de um bocado de monazita aí, mostrando a evolução do metamorfismo entre 630 e 600 milhões de anos. Tá, então, também a mesma coisa, trabalho aqui de Frugis e colaboradores. Felizmente, o mapa ficou no nome, na frente do nome aqui, mas é Frugis e companhia na Pré-Cambridge Research aí, mostrando interpretação semelhante também, né, formando os arcos aí, arco de Goiás, arco de Guaxupé, e depois cuspindo para cima da margem passiva do cráton. Se quiser uma visão mais geral, eu sugiro esses trabalhos aí. Tem basicamente dois grupos que trabalham muito na região, né? O grupo da USP, com Mário Campos Neto e companhia, e tem o grupo da UFRJ, Control e companhia, né? Às vezes as interpretações às vezes são diferentes de um do outro, às vezes as interpretações convergem, então vale a pena ler todos os lados aí. Esses dois trabalhos são do grupo do Mário Campos Neto, né? Onde ele fala dessa migração de orógenos aí. Começa na Brasília, vai para Ribeira e vai para Araçuaí do outro lado. Bom, agora falando mais do metamorfismo aqui, tem esse mapa metamórfico do Troll aí, tá ali como inédito. Agora acho que já saiu um artigo de uma aluna deles lá, né? Mas mostrando como é que você tem a variação desde a face xisto verde, zona da biotita, e vai subindo para o granulito, né? E tem um bocado de granulito interessante aí na Lap Andrelândia. Eles podem ser granulitos félsicos, com quartzo, granada, cianita, cafeldespato, rutilo. No retrometamorfismo pega biotita e silimanita. Granulito máfico, clinoproxene, granada, plagioclase, quartzo, OPX e hornblenda. Ultramáfico, você tem granulito ultramáfico, que tem até retrometamorfismo também, com epidoto, clorita, etc. E registra condições de metamorfismo com a pressão até mais do que 12 kBares, temperatura maior que 900 graus. Então são granulitos aí de ultra alta temperatura, né? Vocês podem ir atrás dos trabalhos de Renato Moraes, né, lá da USP e companhia, que eles detalham muito bem esses granulitos aí. Essas fotos são de Renato Moraes e companhia, que eu peguei do CBG 2006 também. Então você tem os granulitos félsicos, interpretados como resíduos de fusão, né? Vai ficar aquela parte seca para trás, muito rica em granada, né? Granado mineral muito seco. Então quando você pega nas lâminas, você vai ver granada com cianita, quartzo, rutilo, cafeldespato, certo? E às vezes granadões grandes aí, né, onde você vai ter bordas de reação com biotita, quartzo, cafeldespato, né? Isso tudo aí o pessoal pode usar para geotermobarometria, ver a química dessas coisas, né? O perfil das granadas, como é que elas vão evoluindo da borda para o centro, a química. Isso tudo indica a evolução em termos de pressão e temperatura do seu granulito, da sua rocha metamórfica. Aí você vai ter bordas aí de reação na granada com biotita, quartzo e silimanita, por exemplo. Essas bordas são ótimas aí para o pessoal fazer o caminho retrogresso, né? Que são bordas que não foram completamente reagidas, você ainda tem coisas do tipo simplectitos e tal, né? O melhor mesmo, na verdade, né? Você tem granulitos félsicos, granulitos máficos, resíduo de fusão, mas o melhor mesmo são as rochas metapelíticas, né? As metapelíticas é que dão mais informações, tem mais mineral aluminoso. Olha os granulitos máficos aí, né? A granada com a borda de reação aí com biotita, hornblenda, plagioclase e menita, né? Que é o que tem na matriz aqui. Então essa é a reação de descompressão. Caminho de volta. Granulito ultramáfico, clinoproxênio, outro proxênio, de plagioclase ali e tal, né? Tem olivina também, alguns deles. Tentativa de reconstrução das condições PT aí, não se tem muita informação da pressão direito, né? Mas pode ter esses caminhos aí mostrando. Pode chegar até no eclogito lá, né? Então ele tenta fazer aqui uma delimitação para a composição química dos félsicos e dos máficos, né? Você poderia estar nesse campo aí até mais de 15 kBares e 900 mil graus Celsius aí, né? Importância da fusão parcial nessa história, você tem migmatitos para todo lado, né? E esses fundidos silicáticos, eles possivelmente, o que eles podem fazer é apagar as paragêneses que marcavam o pico metamórfico.
E além disso, eles agem como lubrificante na exumação da ANAP mais alta pressão, né? Eles normalmente podem estar associados às estruturas excepcionais. Com isso, eles podem funcionar como aquele caldinho lá, aquela aguinha que fica embaixo da latinha no espelho, que faz com que você, a pressão que está ali por cima, né, permite que você ande mais longe com a ANAP. Então fica a questão, a presença dos fundidos pode ter disparado o colapso do orógeno, né? Agora, esse trabalho aqui, Mariano Barroso Coelho, companhia, né, lá do pessoal da UFRJ, fizeram aí esses caminhos de tectônicos aí para o sistema aí, de nappes da faixa Brasília Sul, e olha que legal, né? Você tem as nappes inferiores aqui, que eles fazem esse caminho aqui na face do granulito. A nap média, a nap superior já está chegando na face do eclogito, né? E começa a retrogredir depois. Então, olha que interessante, né? Como é que as naps superiores elas estão com pressão mais alta. Então, aquela coisa, né? O que estava mais fundo foi cuspido para cima do que estava menos fundo. A gente já discutiu aí. Mais desenhos aí, Mariano Coelho e companhia. Aqui a gente tem uma compilação das idades aqui, né? Mostrando como é que essas idades variam. E modelinho, mostrando novamente lá a margem do Crato São Francisco. Paranapanema vai chegando. Você vai ter essa colisão aí com o arco cuspindo as coisas lá para as bacias, né? Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante, né? Brenda Rocha e companhia. O que eu acho mais legal desse trabalho é que ele foi feito inteiramente em uma pedreira, né? Que é essa pedreira na Alfenas aqui. E de uma pedreira, se você parou para detalhar bem, né? São aquele tipo de afloramento com migmatitos, assim, que tem diversas faces, diversas rochas. Então você tem que descrever muito bem todas elas. Fazer a petrografia completa, que você vai ter toda a história geológica de uma região escondida num afloramento, né? Você desvenda o regional no local. Então esse trabalho da Brenda Rocha aí é um exemplo disso, né? Olha o tanto de informação que tiraram dessa pedreira, né? As condições de pico de metamorfismo desses migmatitos aí, granulitos, né? São de ultra alta temperatura, 1030 graus, 11,7 quilobares, mais ou menos. O resfriamento desceu para 865 e quase 9 quilobares. Um monte de núcleo de zircão herdado entre 720 e 640 milhões de anos. Aí começa a datação de monazita, várias fases de monazita diferentes relacionadas a cada estágio. Às vezes tem monazita que está inclusa nas coisas, tem monazita que está fora. A geoquímica das monazitas muda, né? Então os núcleos reabsorvidos de monazita, que está no meio, né, das monazitas, são ricos em ítrio. Teve um pleonasmo que é rico em ítrio, mas é rico em ítrio. Isso marca um estágio de crescimento progressivo em 630 milhões de anos. Nós sabemos desse número aí já, né? Estava lá junto com o que acontece lá em Araxá. Isso é um limite de idade para o metamorfismo face granulito. Ele vem antes da fusão parcial. Depois a monazita pobre em tório e rica em ETR, mais a apatita que acontece junto, marca os estágios iniciais de decompressão há 628 milhões de anos. Cristalização da fusão parcial, tem monazitas aí desde 624 até 608 milhões de anos, você tem um espalhamento grande. Zircão bola de futebol, igual aqueles lá do Anápolis, Itaúsu, Uruaçu, que a gente falou da faixa Brasília Norte, né? 613, 607 milhões de anos. Então o espalhamento dessas idades, zircão e monazita, entre 630 e 600 milhões de anos, ele marca um crescimento descontínuo episódico. Um episódio metamórfico grande, durou 30 milhões de anos aí, né? A borda da monazita rica em ítrio e em elementos terrários pesados, toda essa geoquímica aí tem significados petrogenéticos, tá? Os elementos vão para um mineral e para o outro, dependendo da pressão, da temperatura que você está e dos outros minerais que estão crescendo junto, disputando por aqueles elementos, né? Então tudo isso aí indica essas condições de crescimento deles. E isso aí acontece, essas bordas de monazita, em 600 milhões de anos. Indica aí a quebra retrógrada da granada, tá? Porque a granada chupa elemento terrário pesado. Então, se ela está rica em elemento terrário pesado, a monazita, é porque de repente foi cuspido elemento terrário pesado para dentro do sistema, né? Provavelmente por causa de quebra da granada que estava segurando eles. Então, é assim que funcionam essas interpretações. Biotita junto também e as fases finais de cristalização da fusão. Borda de monazita rica em tório e pobre em ETR pesado, quer dizer, já foi embora aquele fluido da granada, 590 milhões de anos, a cristalização final. Então olha a história toda que se contou aí, quando você descreve bem uma pedreira, um afloramento, né? Ela tem várias fases rochosas lá, e ela descreveu cada uma dessas fases detalhadamente, né? Com mapas de composição dos minerais, com as relações entre cada núcleo e borda dos minerais, né? Tudo tem diferença na composição de elementos terra rara, como é que isso vai mudando, né? Composição dos elementos traço. E com isso foi contando essa história toda aí
da faixa Brasília Sul numa pedreira, né? Como está sendo aqui com o caminho progressivo e retrogressivo através da variação do crescimento e da química da monazita. Dá para você contar essa historinha aí bem dedicada, né? Bom, Maíra Tedeschi, nossa professora aqui do FMG também, né? Fez doutorado lá com Pedro Soares. Na Guaxupé, ela também contou uma história semelhante aí com esses ultra alta temperatura granulitos. No caso dela aqui, sem granada, né? Num afloramento lá na faixa Brasília Sul, ali na Guaxupé. Ela encontrou aí no meio dessa napa aí granulitos de 2,55 arqueanos e interpretou como provavelmente um fragmento do Crato Paranapanema. Seria o primeiro pedaço aí do Crato Paranapanema encontrado aflorando, né? Foi cuspido junto com essas napas. O metamorfismo de ultra alta temperatura chegou a 1000 graus e ela relaciona esse metamorfismo com o metamorfismo relacionado ao arco magmático. Isso é interessante, né? Separa dois estágios metamórficos, um relacionado ao arco em 670 e 740 e um relacionado à colisão, que já é descompressão e fusão parcial, separando esses dois metamorfismos, né? Então foi um trabalho bacana aí da Maíra e companhia, e coloca isso em termos da grade aqui no final, né? Os metamorfismos relacionados a arco e o metamorfismo colisional, de acordo com os minerais que ela encontra lá, a relação dos núcleos de granada com as bordas simplectíticas, as coronas ao redor, né? Então isso é trabalho de petrografia, petrologia muito bem feito e com muita ferramenta poderosa aí, né, para poder fazer esse mapeamento composicional, por exemplo, das granadas, que você começa lá na petrografia de lâmina, né? Você vê que mineraizinhos aí micrométricos guardam informação sobre a evolução de uma cadeia de montanhas, né? Milhares de quilômetros de extensão. O macro se escondendo no micro aí, né? Tem algumas interpretações aí de rochas eclogíticas nessa região, né? Rochas eclogíticas e retroeclogíticas. Para a rocha ser considerada eclogito, né, ela tem que ser uma rocha de alta pressão, ultra alta pressão, normalmente acima de 14 quilobares aí, e a temperatura não pode ser muito alta, né? Porque aí indica que ela desceu muito rápido sem esquentar muito e levou as isotermos junto, né? As isotermos descem aqui na cunha mantélica. Então normalmente é o que? 14 kbar, 600 graus Celsius, né? Acima disso, assim, você vai ter coisas eclogistas, pode ir até 30 kbar por aí. Só que existe uma discussão se esses eclogitos que ocorrem nessas NAPs, né, se eles são marcadores ou não de subducção. Por quê? Eles estão na face do eclogito, mas eles têm um gradiente térmico alto. Eles estão a 1000 graus, por aí, né? 900 graus, a gente viu ali os granulitos chegam a isso. Então, não é um metamorfismo típico de zona de subducção. Se você for pensar, na zona de subducção vai até pressões muito altas, mas sem aumentar muito a temperatura. E no caso aqui a gente tem altas pressões e altas temperaturas também. Então tem gente que interpreta como subducção, tem gente que interpreta como marcadores colisionais apenas. É uma discussão grande, eu não estou querendo tomar parte nada aqui. Se eu tiver falado alguma besteira, vocês me perdoem aí, o pessoal da Metamórfica, né? Eu acho lindo, mas é um pouquinho complicado aí para quem não tem sabe andar pelos caminhos aí, né? Outro trabalho da Maíra e companhia, né? Mesma coisa com rochas máficas retrogredidas lá, que faz essa distinção entre subducção versus colisão. Isso é um afloramento onde se pensava que tinha eclogito, né? Só que ela fez aí toda a parte do estudo aí e viu que esse pico aí com granada ionfacita, né, 690 graus e 13 quilobares, tá mais para uma coisa de ultra alta, uma coisa de alta pressão e temperatura aí que granulito, né? Granulito de alta TIP. E a retrogressão, coronas com simplectito, idade de zircão e monazite 630, borda metamórfica 600, então mesma historinha, né, que a gente está vendo em todas as naps aí. E eu achei interessante, isso tudo que eu estou tentando explicar com minhas palavras tortas aqui, né, a gente pode simplesmente pegar uma citação aí do artigo da Maíra e ler, ó, a pressão máxima de 14 quilobares e o gradiente geotérmico alto não necessariamente apoiam que o processo é relacionado à subducção, mas provavelmente vai ser relacionado à colisão. Então, mesmo que você ache que encontrou um eclogito, né, você tem que ver todas essas condições aí para ver se ele marca realmente metamorfismo de subducção ou se é mais você está olhando para a raiz de uma zona colisional, né, para baixo de 30 km de profundidade que foi exposta depois, né?
Nesse trabalho da Maíra também tem uma tabela muito legal falando de todas essas ocorrências que foram descritas como eclogitos, tá? Em todas essas NAPs, Pouso Alegre, Liberdade, Varginha, tá? Então vocês podem procurar no trabalho da Maíra, tem toda a descrição lá, com as idades, idade de protólito, idade de metamorfismo, pressão, temperatura, retrogressão, podem procurar, tem tudo isso lá. Outro trabalho da Brenda Rocha também, mesma coisa, né? Herança magmática versus o HT metamorfismo, tem várias idades aí, sempre vai até 700 e pouco lá, né? Então, existem problemas aí com a geocronologia urânio-chumbo de coisas granulíticas, né? De coisas que estão em mais alta temperatura, porque você começa a ter muito espalhamento nas concórdias, né? Isso é bem típico de granulito. E pode ser que você está tendo já difusão de chumbo em alta temperatura, né? Pode estar te indicando isso, na verdade, quando o zircão começa a dançar demais na concórdia. Então vale a pena ler esses trabalhos e ver o que isso aí pode significar. Também, nessa região mais a sul, entre a NAP Socorro e Guaxupé, a gente tem alguns complexos que são mais antigos, né? Que são arqueanos e paleoproterozoicos. Aí tem trabalhos aqui de Sioff e companhia, né? Que interpretam isso aí como parte da placa inferior, da placa São Francisco, que foi retrabalhada durante a colisão, tá? Então vocês podem ir atrás lá, tem esse complexo aí que chama Pouso Alegre, né? Que tá aí no meio. A gente tem complexos meso-neo-arqueanos e paleoproterozoicos, né? Indicando aí que talvez essa zona central pode ser parte do Crato São Francisco retrabalhado. E aí tem datação de titanita e também Sioff e companhia, né? Com toda aquela história de fazer a petrologia, a petrografia bem feita, né? Mapas composicionais, tudo mais, para você saber exatamente o que você está datando, onde você está datando e qual que aconteceu quimicamente com os minerais naquela época. Então o complexo Pouso Alegre foi analisado aí nesse trabalho, são granada-fibolitos guinais, com pico em 750 graus, mais ou menos, 10 a 12 quilobars, sofreu fusão parcial em 630 e 620 milhões de anos. É um embasamento que está sendo fundido durante a orogênese brasiliana. Tá? Leucossomas aí 616, exumação ocorreu pressão e temperaturas mais baixas, 605 milhões de anos. E tem indícios de leucuranites que estão dobrados, datados em 607, quer dizer que a deformação continuou depois disso, né? E o interessante disso aí é que se é Craton do São Francisco retrabalhado, né, indica que a idade mínima de colisão do Paranapanema com o São Francisco tem que ser em torno de 620, 630 milhões de anos, quando você começa os processos de fusão parcial do embasamento são franciscano que foi envolvido na deformação, né? Bom, a visão geral, o slide roubado aí do Cláudio Valeriano, espero que ele não se importe, né? Deixei até a fonte que ele gosta aí, que é Comic Sans, né? Tem o Crato São Francisco. Primeiro você tem uma margem passiva aí, Canastra, Paranoá, Macaúbas do lado do Araçuaí. Depois nós vamos lá para Borborema, vamos falar sobre isso tudo aí, né? Aí vem a colisão aqui do Paranapanema em 640, 620 milhões de anos. Eu não sei até onde que essa parte norte aqui já colidiu junto também, ou se isso foi ligeiramente diacrônico. Araçuaí, Ribeira, 580, 570, colisão do Arco Rio Negro. Vamos chegar na Ribeira para falar sobre isso aí, São Francisco. Colisão da Amazônia, ó, vem bem depois de tudo. E no final, colisão Cabo Frio, Búzios. Vamos falar quando estava na Ribeira. Mais figurinha, Valeriano e companhia. Isso aí já está publicado, Mônica Raibre e companhia também, né? E o que eu acho legal, que a gente pensar, ó, que quando a gente está a partir de 600 e poucos milhões de anos, a gente não está mais com o desenho do Crato São Francisco, daquela cabecinha de elefante simples, né? O elefante ganhou um chifrezinho, virou um unicórnio aí, ó. Né, porque o Paranapanema já colidiu com São Francisco. Então, quando o Crato São Francisco Congo fecha para fazer a faixa Orógeno Araçuaí, por exemplo, ele já é um Crato São Francisco Congo Paranapanema Goiás, talvez, né? Então já é uma unidade diferente geotectônica. E depois você tem as outras colisões com a Amazônia, o Oeste África, tudo que vem depois, que a gente vai falar nas próximas aulas. Vou fechar com um outro artigo aqui, também é uma visão geral, podia ter falado, como falei daqueles do Campus Neto, né? Uma visão geral de Troll e companhia, que apresenta aí uma nova interpretação para a zona de interferência entre Brasília e Ribeira. E nesse trabalho, Troll e companhia, né, a mesma coisa lá da subducção para Paranapanema, depois a placa que está por cima é cuspida em cima da placa que está por baixo, e é redobrada, né, pela colisão com Ribeira. Mas a diferença nesse trabalho é que o Troll e companhia interpretam que esse orógeno Brasília, ele vinha, na verdade, até o terreno Imbu, que está aqui passando na região de São Paulo, Imbu, Paraíba do Sul. Né? E com isso ele come um pedaço da Ribeira aqui para Brasília e fala que isso depois foi só retrabalhado com uma porrada aqui
do bloco de Angola e depois fecha o Orógeno Ribeira. Mas isso nós vamos ver quando estivermos falando de Orógeno Ribeira mais pra frente aí, tudo bem? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí e conto com vocês na próxima aula.